E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje estamos falando diretamente do Centro de Treinamentos do Elite, que foi recém-inaugurado. E se você quer estar aqui conosco para aprender a fazer mágica com resina composta, atingir um nível totalmente diferente utilizando esse material super versátil, eu recomendo que você clique no link que está aqui abaixo ou entre em contato através do número que está na descrição desse vídeo, porque nós temos uma série de cursos, tanto na modalidade presencial e online, que vão permitir que você atinja um resultado extraordinário com resina composta. Um material super versátil e que quem quer trabalhar com estética vai ter um poder pessoal muito grande. Imagina, você vai conseguir transformar resina em dente com as suas próprias mãos, super versátil em pouco tempo, é realmente fantástico, tá bom? Se inscreva aqui. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre, e vou fazer um resumo geral sobre a estrutura dos cursos de gestão mercantilistas que tem no Brasil. E essa análise, ela não fala de ninguém especificamente, mas é uma análise muito realista para você que é dentista, que está entrando no mercado de trabalho, que você identifique como é o esquema e como que isso acaba criando um problema sistêmico na odontologia. E se você é paciente, que você entenda também como que está estruturado hoje muitas clínicas que parecem ser premium, mas na verdade elas não estão tão preocupadas assim na condução dos seus casos no consultório. Então, tudo começa com uma estrutura que fomenta a ganância no dentista. Tá? E ganância, eu quero dizer assim, que você é uma pessoa que muitas vezes é um líder carismático, uma pessoa que é bem apessoada, que fala muito bem, tem um bom posicionamento e parece ser uma pessoa muito rica e muito próspera, né? E ela vai falar o seguinte, que você pode ganhar muito dinheiro sendo dentista e trabalhando pouco. Aliás, todas as vezes que você, isso não é só para odonto, tá? Mas vale para qualquer tipo de negócio. Todas as vezes que você encontrar uma pessoa falando que você pode ganhar muito dinheiro trabalhando pouco, essa pessoa está indo numa narrativa de ganância. E a narrativa de ganância, ela é diferente da narrativa de ambição. Eu acho que a ambição é importante que você cultive. Você querer evoluir, você querer ganhar mais e ser melhor remunerado. Mas querer fazer tudo isso trabalhando menos ou com menos esforço é meio que preguiça e ganância, sabe? Você querer ganhar dinheiro fácil. Então, por exemplo, viver de renda. Por exemplo, ganhar muito sem trabalhar. Você poder estar viajando e ainda assim ganhando muito dinheiro. E toda vez que toda narrativa ela é só tipo 100 mil, 200 mil, você vai ganhar muito dinheiro e é só grana, 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 mas é pouco valor, isso é uma narrativa muito de ganância. E a narrativa de ambição é você cresce, mas você cresce gerando valor às outras pessoas ou gerando algo que engrandece as outras pessoas. Note a diferença. Quando você tem uma narrativa muito de ganância, é só a você. Eu vou ser servido e eu vou ganhar muito e vou fazer pouco. Quando é uma narrativa de ambição, você ganha muito porque você é reconhecido pelo valor que você gera às pessoas. Mas se você não gerar valor, você não é reconhecido. E o problema tudo começa com uma narrativa de ganância. Por quê? É uma pessoa bem apessoada, como eu disse para vocês, que fala muito bem e que é um líder carismático que vai falar o seguinte, você pode ganhar muito dinheiro trabalhando pouco. E que o melhor dentista não é aquele que está no mocho trabalhando, mas é aquele que gerencia todo mundo e ganha dinheiro sem trabalhar. Como se fosse muito fácil. Agora, olha que irônico. As pessoas que mais ganham dinheiro nessa vida e que realmente, e até mesmo o líder carismático, ele não é preguiçoso e ele não pensa em ganhar dinheiro sem trabalhar. Muito pelo contrário, ele não faz corpo mole para trabalhar. Então, se vende uma coisa que na verdade não é a real. Tá? A realidade é que você precisa trabalhar muito. E essa narrativa de ganância, ela faz com que você tome caminhos que não são muito éticos e persiga somente o faturamento porque você quer estar acima dos outros a qualquer custo. Bom, esse é o primeiro ponto, é o ponto de partida quando você começa, às vezes porque você está vendo que a profissão ela não está remunerando bem ou está tendo alguns problemas, e você está na sua rede social, você vê um anúncio como esse. Ganhe muito dinheiro, dobre o faturamento do seu consultório, faça mais de 100 mil, ganhe muita coisa e trabalhando pouco, e saia do consultório. Se você não é uma pessoa que gosta muito de atender ou de gerar valor ao seu paciente, grandes são as chances que você não esteja muito feliz com a profissão e você fala assim, encontrei o meu caminho. Eu vou parar de atender e vou começar a gerenciar a clínica para
conseguir ganhar dos dentistas que trabalham comigo. E aí entra um esquema que basicamente fomenta em você essa necessidade de você querer conseguir cada vez mais 100, 200, 300 mil reais, através da criação de uma experiência que vende uma coisa para o paciente, mas na verdade não entrega. Então, o que eu quero dizer com isso? A odontologia é muito simples. Para você obter resultados bons e tratar de fato a saúde dos pacientes, você tem que ser uma pessoa caprichosa, que não vai por atalhos. Então, a odontologia de qualidade, ela não assume muitos atalhos. Por exemplo, você tem pouco osso para instalar um implante. Não adianta você tentar, ou um osso de má qualidade, não adianta você tentar forçar lá uma carga imediata, vai dar errado. Você precisa esperar uma carga tardia, sabe? Tem muitas coisas que você precisa de tempo. Você precisa dar um tempo para o tecido cicatrizar. Você precisa de critério, cuidado para fazer um bom isolamento. Isso leva tempo. Então, a odontologia de qualidade, ela não é muito rápida e ela não assume materiais meio porcaria, sabe? Tem muitas coisas na odontologia que você precisa de bons materiais e boa qualidade. E aí, basicamente, o sistema que é vendido para esses modelos de gestão eficiente é o seguinte: você economiza em tudo que é material ou tudo que não é percebido pelo paciente. E você investe só naquilo que é percebido pelo paciente. O que é percebido pelo paciente? É uma estrutura grande, um jardim vertical, sei lá, uns lustres, sabe, uma fachada toda de vidro, coisas lindas, maravilhosas, que chama a atenção do paciente no primeiro momento. Mas a qualidade em si, que é investir em um bom técnico de prótese, pagar, por exemplo, R$700 num laboratório de prótese por elemento, 650, 700, 800 reais, que normalmente é o custo necessário para se fazer um tratamento, uma peça protética de qualidade. Isso não é necessário, tipo, nessa filosofia, tá? Já investir num jardim vertical, investir num lustre ou numa recepção bonita, daí isso se faz investimento. E aí, a filosofia basicamente é o seguinte: se você não tem esses elementos de fascínio, tour pela clínica, clínica que chama muita atenção, você está fadado ao insucesso. Você não vai ter muito paciente. Então, o que acontece? Você está lá meio frustrado com a profissão, não está com o seu consultório pequenininho, não está indo muito bem no consultório. Aí você olha um anúncio e fala: ganhe mais de 100 mil, 200 mil e não trabalhe como dentista. Aí você entra no programa, você paga lá os seus 2, 3 mil, comprando um sonho. E dentro desse programa você vai perceber que existem uma série de outros degraus dentro do próprio programa que você vai progredir para ir para o nível 2, 3, 4, 5 dentro desse programa, e que cada nível desse você só tem acesso se você pagar mais. E teoricamente quem está lá dentro é todo mundo que fatura muito dinheiro. O fato é que na clínica odontológica, faturamento nem sempre significa lucro. Você pode estar faturando 100 mil, 200 mil, mas está sobrando menos do que alguém que tem um único consultório. Isso acontece muito. Por quê? Uma clínica megalomaníaca, uma clínica gigante, ela chama muita atenção e pode até colocar muita gente dentro do consultório. Porém, você também tem um custo base muito alto. Então, você tem, por exemplo, custo com funcionário, custo com equipamento, custo com um monte de gente para fazer serviço de relacionamento com o cliente, né? A central de relacionamento com o cliente, que é o CRC. Então, você, muitas vezes, para fazer essa estrutura toda, megalomaníaca, que é uma estrutura, tipo, inflada, você primeiro faz muitas vezes você não tem dinheiro para fazer essa estrutura enorme, e aí você fala assim, então vou pegar um financiamento. Olha o erro, como que acontece? A pessoa, às vezes, ela não tem dinheiro e ela entra no programa. Aí, o programa ele vai falar assim para você: olha, se você não tem uma clínica bonita, se você não faz uma reforma, se você não faz um investimento no seu negócio, ele não vai crescer. Então, você tem que arrumar um dinheiro. Então, aí você fala assim: olha, eu tenho um terreno, eu tenho uma casa, mas é tudo que eu tenho. E aí, dentro desses cursos, eles vão falar: vende a sua casa e coloca tudo no seu consultório. Por quê? Você tem que colocar onde você ganha dinheiro. Então, olha só, você vai vender a tua casa, que é teu patrimônio, tá? Que às vezes custa, sei lá, 500, 600 mil, 700 mil. Você vende ela a 700 mil e bota 100% na sua clínica. E a sua clínica era um consultório pequeno, de um consultório e tal, que você fez a sua vida lá. Só que você está querendo, na ganância, querer ganhar mais. Então, você vende a tua casa e bota tudo no consultório. Aí você faz aquele consultório grandão, com teto
frente de vidro, aquelas coisas todas, e contrata CRC, auxiliar, um monte de gente. Olha só, você está sem o patrimônio já da casa e você construiu um elefante branco, um negócio grandão. Não estou falando que sempre é ruim, tá? Mas raciocina comigo como que é. Aí você inflou a tua estrutura. E aí, agora para você manter essa parada alta, você tem custo de uma folha inicial, de funcionário, um monte de coisa, muito mais alto. Aí para você manter essa parada, tipo, funcionando, você vai precisar faturar muito mais. E aí você começa a ver que as pessoas até chamam atenção. No primeiro momento, quando você reforma, é lógico que vai chamar mais atenção. Por quê? Porque você fez uma estrutura gigantesca. Então as pessoas começam a chamar mais atenção. Mas aí que tá. Muitas vezes essa atenção ela não reflete necessariamente em paciente. E aí você fala assim, olha, eu estou com um custo enorme, começa a bater um desespero, você fala assim, eu preciso de mais paciente, não está vingando. Porque só de custo mensal eu estou iniciando com 25 mil negativo, que eu preciso bater para pagar todo mundo. E fora isso, eu ainda tenho que pagar material e tudo mais, e eu estou achando que não vai virar. Aí você recorre ao guru, né, da gestão. E ele vai falar assim, você está com uma estratégia de marketing ruim, então você precisa contratar o meu serviço de marketing. Aí você vai lá e faz mais um investimento no serviço de marketing dele. E aí ele vai falar assim, aí vai mandar um monte de lead, mas gestão de tráfego e lead, se você não tem qualificação, se você não tem bom posicionamento, se você não tem narrativa, se você não tem um trabalho de constância de longo tempo, de longo prazo, que isso que eu estou fazendo com vocês, por exemplo, é um negócio de longo prazo. Eu não estou querendo uma conversão agora, isso aqui é construir relacionamento. Se você não tem isso aí, você bota uma puta grana para divulgar o seu perfil. E aí você começa a atrair uma galera, um monte de gente. E começa a lotar o seu DM, o seu direct, as suas mensagens dentro do WhatsApp. Ponto. Entra um monte de gente, mas um monte de gente desqualificada. Aí você chega e fala assim, olha, teve 400 leads, 400 pessoas entraram em contato depois que eu comecei a assessoria com você, guru. Porém, é todo mundo, ninguém quer fechar comigo. Porque as pessoas, elas não têm dinheiro, elas são um pessoal muito nada a ver. Aí ele fala assim, não, 400 pessoas eu joguei no seu WhatsApp, você que não deu conta de converter. O problema não é o meu marketing que você está pagando para mim. O problema é que você não tem uma equipe que está bem treinada, então você precisa de uma CRC, um treinamento de CRC. Então eu vou te vender um treinamento de CRC. E você vai lá e taca mais dinheiro no guru. E dali a pouco você está com parcelas atrasadas que você não está conseguindo pagar, o negócio não está girando, e aí você vai reclamar e ele vai te cobrar uma multa. E você vai ficar negativo com ele e ele vai te mandar fora. Dessa estrutura, de cada 100 ou 200 que entra nessa estrutura, 3 dão certo. Entendeu? 3 dão certo. E aí ele vai pegar esses 3 e jogar para o nível próximo para servir de exemplo para a manada que vem abaixo. E aí a manada que vem abaixo fica olhando os 3 que deram certo, mas de 100, de 200, só 3 deram certo. E fica olhando para os 100 e 200 e fala assim, esses 3 aí que deram certo, eles são meus exemplos, então eu vou ficar igual a eles. Só que a verdade é que esses 3, eles têm características que vieram antes desse programa. São pessoas que já tinham poder de comunicação ou que já tinham construído alguma base e meio que calhou ali de estar no meio e eles deram certo, entendeu? Mas não é tão simples assim, tão simplista desse jeito. E aí vira um esquema, que o negócio é sempre vender o próximo serviço dentro do próximo esquema. Segundo ponto, a pessoa que está no nível de cima, ela é nutrida pelo sentimento de orgulho e vaidade. Então ela fica lá, às vezes recebendo até menos, porque ela está sendo remunerada para servir de exemplo, mas recebendo um tantinho, baseado em orgulho e vaidade. Porque a pessoa, onde o William James diz que o mais profundo desejo do ser humano é a ânsia de ser apreciado. Então você taca ali muito egocentrismo e muita vaidade. Você fala, você é especial, você é top, você é muito bom e você é o exemplo. E essa galera, que às vezes são pessoas que são pessoas boas, mas às vezes elas são muito carentes emocionalmente, tem essa necessidade de validação muito grande, né? Ficam lá por uma questão de vaidade, porque ficam parecendo que, tipo, eu sou top. E outro ponto, às vezes elas estão ali no segundo nível, porque até faturam bem, mas não significa que necessariamente elas estão ganhando, tá sobrando muita grana. Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos dizer assim, tá? Pode ser que sim. Pode ser que estejam sim muito bem sucedidos, mas pode ser que não também. Porque o faturamento não é a métrica. O que é a métrica é o quanto que fica de líquido. Entende? Então, vira uma pirâmide onde você é pago com ego e vaidade, né? Mas não necessariamente com o que você está entregando.
E agora eu trago para vocês uma reflexão sobre o que é odontologia de fato. Porque assim, ó, o que é pregado, por exemplo, isso é uma reflexão que fica para você. Você vai ter que faturar muito e para aumentar a sua margem líquida, você tem que pagar pouco para colaborador. Então, nessa filosofia, você infla a sua estrutura com CRC, com marketing estrutura grande. Você tem que vender muito tratamento, porque do contrário você não sustenta todo esse negócio grandão. Então, você tem que vender muita quantidade de tratamento. Só que você não pode gastar muito tempo atendendo, porque quando você gasta muito tempo com o paciente, o lucro cai e o tempo de rentabilidade da cadeira cai também. Então você tem que fazer um tratamento rápido, que normalmente não é o que entrega valor de fato para o paciente, porque quem é técnico sabe que tem coisas que levam tempo. Para reembasar bem um provisório leva tempo, para fazer uma resina de qualidade leva tempo. Mas você não pode fazer isso, porque você está empreendendo, entre aspas, né, na odontologia. Então você tem que fazer um atendimento express. Então você tem que colocar muita cadeira, muito atendimento rápido, muita CRC, cobrando paciente e cobrando para fechar tratamento, muito marketing inflado, tá? Muito funcionário, muita rotatividade de cadeira, muito paciente entrando e saindo de cadeira, fechamento de muito tratamento que é feito mais ou menos, orçamentista, que é a pessoa que é focada só em venda, ela não entrega nada, mas ela faz, tipo, tira orçamento e plano de tratamento pra caramba, com o objetivo único e simplesmente de fechar mais coisas, mais tratamento. E tem outra, o orçamentista ele é remunerado baseado no tanto que ele fecha, percentual em tanto que ele fecha. Então, quanto mais o tratamento ele é caro, mais ele recebe percentual. E olha que problema isso, hein? O orçamentista é um baita problema dentro da estrutura odontológica, por quê? Porque ele tem o viés do interesse de vender tratamentos caros, porque ele tira percentual sobre tratamento caro. Então, o orçamentista ele sempre vai oferecer o máximo de tratamento possível, não o que o paciente necessariamente precisa, né? Então, acaba que o orçamentista ele vende muito tratamento que não precisa, ele empurra tratamento, por exemplo, em regiões que poderiam ser feitas com 2 implantes, ele vai botar 3, 4 às vezes, especificamente para inflar o valor do tratamento. Tá? Ele vai querer que isso termine muito rápido, então às vezes o gestor da clínica ele não atende, mas ele responde por todo mundo e ele quer que rotacione muito rápido, porque se ficar muito tempo com um paciente numa cadeira, demora muito. Tudo que não é percebido pelo paciente é da mais baixa qualidade. Então, resina Flow, por exemplo. O paciente não sabe que uma resina da Tokuyama com alta carga, ela é melhor do que uma resina, sei lá, de R$12. Né? Ele não sabe qual é a resina que está sendo usada. Então, na cabeça do gestor da clínica mercantilista, isso não é gasto inteligente. Ironicamente, a escolha desse material em área de transição é a coisa que mais importa. Uma das coisas que mais importa. Fotopolimerizador. O paciente não sabe a diferença entre um Valo, entre um Blue Phase, entre um Elipar e um fotopolimerizador do mais barato que tem, chinês. Sendo assim, então compra o chinês, porque o paciente não sabe a diferença. Então, a clínica mercantilista, ela não dá valor ao que realmente importa, porque não é percebido. Agora, na hora de colocar uma estrutura gigante inflada, aí é dar valor, entendeu? Então, por exemplo, o profissional que acaba trabalhando numa clínica mercantilista, ele é remunerado pela menor quantidade possível, faz o tratamento, é pressionado para entregar o tratamento o mais rápido possível, com materiais de baixa qualidade, que não são nem feitos por ele, o diagnóstico é feito por um orçamentista. E aí, depois, se ele vai reclamar porque os tratamentos eles estão dando errado ou ficando ruins, ele é demitido, entendeu? Porque ele não vai de acordo com a cultura da empresa. Outro ponto, às vezes o gestor ele nem é responsável técnico. E muitas vezes ele não é mesmo porque ele não quer assumir o BO de tudo que a clínica está fazendo. Porque o paciente ele volta, às vezes fica chateado e às vezes dá processo. E quem responde? O responsável técnico. Quem acaba sendo nomeado como responsável técnico? Um recém-formado, que ele vai entrar também na narrativa da ganância de você vai ganhar mais do que todo mundo que trabalha e você não vai precisar encostar a mão no paciente. Porém, esse recém-formado que assina como responsável técnico e gerencia todos os consultórios, ele é pago pelo ego porque ele acha que eu sou gestor de todos esses consultórios, então eu sou melhor. E eu ganho um pouco a mais que todo mundo, então eu estou tranquilo, porque eu não preciso trabalhar. Porém, esse responsável técnico ele assina por todos os BOs juridicamente falando da clínica. E o dono da clínica ele não assina por nada. Quem assina é você, responsável técnico, está sendo pago com ego e está sendo pago para assumir o BO de todo mundo. O dentista que está lá botando a mão, ele é mais uma peça de peão do xadrez todo. Que ele só precisa entregar e fazer um negócio e empurrar com a barriga. A clínica ela é toda bonita, montada, fachada bonita, tudo mais, cheia de estrelinha, não sei o quê. Porém,
No frigir dos ovos, eu quero saber como que estão os pacientes que estão lá dentro sendo atendidos. E muitas vezes eles estão sucateados, tá? Ah, e aí, dentro dessa estrutura, você tem a sua clínica que tem 3 CRCs, 2 secretárias, 3 dentistas, materiais todos de baixa qualidade e tudo inflado. Aí você vai lá e, por fazer muito marketing, tráfego e tal, você até joga muita gente lá, que às vezes acha que o negócio é sério, porque é muito bonito, e vai lá, fecha tratamento e o faturamento sobe. Só que você deixa um monte de coisa aqui, nesses 8 colaboradores, mais o risco operacional e mais o karma pessoal de você estar fazendo mal para uma sociedade porque você não está, de fato, agregando valor e resolvendo os problemas das pessoas. Você está só querendo ganhar dinheiro para você estar dentro de um grupo que você é pago por ego, porque você está dentro de um grupo que é, teoricamente, mais top do que os outros. E o negócio vai se mantendo. Basicamente é isso, tá bom? E você que é recém-formado e entra nessa clínica que parece ser top, quando você vai ver, lá dentro você faz tratamento que é feito, passado por orçamentista, você tem uma série de economias que não fazem o menor sentido. Ah, não, a gente não faz isolamento absoluto. Por quê? Porque não é percebido pelo cliente. Poxa, não é percebido, mas e aí? A qualidade do tratamento está diretamente relacionada, e de muitos tratamentos, é imprescindível fazer o isolamento absoluto. Ah, não, mas o paciente não gosta e demora. E não gera valor percebido. Ah, então não vamos fazer. Mas não é questão de fazer... Isso é uma coisa, gente. Não é questão de fazer o que o paciente quer toda hora. É o que é melhor para ele, porque muitas vezes o paciente não quer ser isolado. Tudo bem, eu também não quero ser isolado, mas eu preciso. Tem coisas que você precisa. Tipo assim, eu não quero tomar uma injeção, mas se eu não tomar, às vezes você está com uma bactéria. Eu falo, eu não quero tomar esse antibiótico, eu não quero tomar injeção porque dói. Mas se você não tomar, você vai ter uma consequência muito pior. Então, o médico, o especialista, o promotor de saúde, ele tem que falar assim, não é só o que você quer, é o que você precisa. Eu estou aqui para te dizer o que você precisa. Você tem o livre-arbítrio de escolher, eu vou tomar ou não, vou fazer ou não. Esse é o seu direito sobre a sua saúde, porque é você que decide se você vai fazer ou não o tratamento. Porém, eu tenho minha obrigação de falar assim, o caminho mais fácil é o pior para você. Você vai perecer no caminho mais fácil. E você tem que fazer o mais difícil, entendeu? Isso é promover saúde de maneira certa. Porém, às vezes, pela mercantilização, nós estamos nos dobrando para fazer o que é mais conveniente ou o que nos satisfaz. E esse problema do mercantilismo é uma coisa que é pago por ego, vaidade e parecer que você está indo muito bem. Tá? Ah, mas eu conheço tal pessoa que está mercantilizando e está sobrando muito dinheiro. Tudo bem, existe sim. Existem clínicas que estão mercantilizando e ganhando muito dinheiro? Claro que tem. Porque quanto mais pessoas você joga para dentro, mais pessoas você engana e mais pessoas você vende tratamentos dos quais elas não precisam, infla tratamento e faz elas terem um compromisso de pagar você, mesmo que você não entregue 100%, mais dinheiro sobra. Então, lógico que pode ser que você esteja ganhando. Porém, a troco de quê? E aí vem uma questão de consciência e propósito de vida, porque todos nós vamos morrer daqui a alguns anos, né? Nós temos um prazo de validade na Terra. E adianta você colecionar todos os tesouros da Terra, mas aí ter vendido todos os seus quesitos morais e éticos para esse tipo de coisa? Então, a odontologia ela vem sofrendo essa questão de clínicas mercantilistas que parecem clínicas particulares muito boas, mas que no final são clínicas de rodagem, aonde o principal foco é empurrar mais tratamento, TCRC que fica aplicando gatilho mental, falando que é a última chance, é oferta, você precisa, empurra tratamento. Dentistas mal remunerados, trabalhando em condições ruins, apesar de uma estética da clínica parecer boa. E dentro desses donos de clínicas, uma hierarquia que paga com ego, vaidade para o próximo nível, fazendo com que você compre cada vez mais produtos do dono do esquema todo, que joga com sua necessidade de aprovação, de ego, vaidade e estar dentro de um grupo, validação social, né? Porque teoricamente você vai ser apreciado entre as outras pessoas que fazem parte do mesmo grupo, né? E no final das contas é sempre uma questão meio que de ego e vaidade. Eu não estou falando de ninguém especificamente aqui, mas eu também não sou contra vender cursos de gestão, tá? Inclusive eu tenho colegas, eu conheço pessoas que dão curso de gestão. Tá? A diferença é que
você não está lesando o cliente final, tá? E eu, assim, eu acho que não adianta a gente, de repente, ficar muito revoltado, essas coisas assim, mas é você ter a consciência do que acontece. Esse vídeo é um vídeo, eu não estou atacando ninguém, tá? Eu só estou trazendo aqui um nível de conscientização, porque eu não quero ser mal interpretado aqui, eu não quero que as pessoas assistam esse vídeo e tenham a sensação de que eu estou aqui reclamando ou querendo atacar alguém, porque eu não estou, tá? Eu não quero atacar ninguém. Mas eu quero que com esse vídeo algumas pessoas tenham um pouco mais de consciência de como o mundo opera, tá bom? Eu quero, na verdade, que vocês vejam, tá? Se você concorda comigo, se você não concorda, se você... eu também não acho que você deve ficar batendo nas pessoas, mas eu acho que você tem que trazer esclarecimento. O objetivo desse canal é trazer esclarecimento, tá? Eu não quero, brigar com ninguém, criticar. Eu só quero que você tenha esclarecimento. E esse vídeo ficou muito mais longo do que o normal, mas eu vou deixar mesmo assim. Porque, apesar de eu ter deixado muito longo, eu ainda tentei resumir um pouco toda a história. Porque se eu entrar na parte, por exemplo, de como que a matemática financeira de distribuição, de pagamento de percentual de honorários e de remuneração dos dentistas que entra numa clínica mercantilista funciona, dá para explicar tudo isso. E como essa matemática não fecha direito, entende? Odontologia não é uma profissão para mercantilizar. Odontologia lucrativa é uma odontologia que promove saúde ao paciente e ela não escala muito. Você faz com cuidado, com zelo, você cobra bem porque vale e porque é digno, perfeito? Então você cobra bem, você atende com qualidade, sem pressa e você resolve de fato o problema do paciente sem correria e sem querer escalar muito. O que gera de fato saúde para o paciente é isso. É fazer com qualidade, bem feito, sem escalar muito e fazer as coisas simples e bem feitas. E se você quer escalar, você pode escalar em outras áreas. Tem muitas coisas que você pode escalar e ser mais ético, sem se aproveitar dos outros. Agora, na mercantilista você se aproveita do dentista, você se aproveita de todo mundo e não gera o valor devido ao paciente, tá bom? E no final você é pago com ego e vaidade. E eu quero que você pense muito bem naquilo que eu comecei o vídeo, que é a diferença entre ganância e ambição. Não é ruim você ter um certo nível de ambição, porque isso faz você progredir e querer ser um profissional melhor. Agora, você querer só ganhar e sem trabalhar e sem fazer sua parte, pô, isso é ruim, tá bom? O vídeo ficou muito longo, mas falei de coração para vocês e espero que o recado tenha sido dado, tá bom? Comenta aí se você já passou por uma situação dessa, se você vê a realidade odontológica com outro olhar, que não o meu, porque pode ser que eu também tenha uma visão, um olhar enviesado. Pode ser que eu tenha um olhar enviesado? Sim, pode ser. Porque eu tenha visto e tido experiências que me deixaram com um certo viés. Então comenta aqui se você discorda de mim, se você acha que eu estou com um olhar enviesado. E comenta aqui se você concorda com o que eu digo. Tá? Eu quero saber a opinião de vocês. Tá? E volto a dizer, não estou aqui para brigar com ninguém. Eu vou ouvir a sua opinião de uma maneira respeitosa para que eu possa ampliar meu conhecimento. Mas eu coloquei aqui a minha visão e eu espero que você tenha ampliado a sua ao ver todo esse vídeo. Tá bom? Um abraço.